Será que também da festa universal da morte, da perniciosa febre que ao nosso redor inflama o céu desta noite chuvosa, surgirá um dia o amor? Essa é a última frase do livro A Montanha Mágica e hoje eu vim conversar com vocês sobre a conclusão dessa leitura aí que eu fiz. Bom, então sim, eu demorei pra voltar aqui pra conversar com vocês sobre a conclusão desse diário de leitura. Então, finalmente, no dia 18 de julho, eu terminei de ler A Montanha Mágica, depois de aí 3 semanas e 2 dias, mais ou menos. Então foi um período bem longo, diria, pra uma leitura. Mas enfim, o livro tem 800 páginas, né, pelo menos nessa minha ediçãozinha aqui. E ele é bem denso, e eu descobri isso não nessa última parte, mas principalmente nessa última parte. Pra quem ainda não viu os outros dois primeiros, eu vou deixar aqui no guiazinho pra vocês darem uma olhada lá, se vocês tiverem interesse. Mas enfim, eu tô seguindo o que eu tô lendo, né, nessas partes. Então pode ser que nesse vídeo tenha spoilers, principalmente porque eu vou falar sobre o final do livro. E bem, o que eu poderia dizer? Eu acho que depois desse final, essa última parte, assim, foi o que me fez gostar muito mais desse livro. Tem um só, porém, que fez com que esse livro não se tornasse um dos melhores da minha vida. Quer dizer, ele tá entre os melhores, mas não é tipo o melhor, ou não tá no meu top 5, por exemplo, top 3. E que foram as conversas entre o Nafta e o Settembrini. E eu acho que isso vai mais porque eu não consegui acessar, eu não tive capacidade suficiente pra conseguir entendê-las, do que por serem ruins. Pelo contrário, eu acho que toda sacada por trás dessas conversas, tipo, é muito bacana, sabe? O livro não seria ele se não tivesse essas conversas. Então já vou deixar isso bem claro, foi mais uma coisa minha mesmo, eu com a leitura. Então é mais uma coisa subjetiva minha, porque eu sei que várias outras pessoas gostaram dessas partes, inclusive numa releitura, então eu espero que numa releitura eu venha entender mais dessas partes e gostar então mais delas. Mas enfim, no geral eu entendia, né, o que estava acontecendo, do que eles estavam falando, enfim, e eu achei bem interessante no sentido de que achei engraçadas. Eu ficava assim rindo, sabe, do debate dos dois, que são dois personagens totalmente antagônicos, mas que às vezes eles se aproximam, o que é lindo. E eu tenho que dizer que eu fiquei com muito medo do Settembrini morrer, né, Eu tô com a palavra diálogo na cabeça, mas é, né, quando eles foram lutar. Ah, eu esqueci o nome, vou tentar deixar na tela se eu for lembrar até a edição. E no segundo vídeo desse diário de leitura eu disse pra vocês que a Cláudia Chochat e o Settembrini foram embora do sanatório, o que tinha deixado o Hans Castor um pouco, assim, solitário, enfim, mas ainda tinha o primo dele, o Joaquim. Só que nessa terceira parte, o Joaquim, ele também vai embora do sanatório pra poder aí integrar o exército durante a guerra. E enfim, ele vai, né, nós temos um longo período aí do Hans sozinho e você percebe como ele tá solitário, tentando entrar em contato com outras pessoas, e ele realmente conhece outras pessoas, mas pra mim não foram assim tão interessantes, apesar de serem sim, né, personagens muito bacanas, só que não despertaram assim muito o meu interesse. Continuo apegada aos primeiros, né, aos personagens que são apresentados pra gente anteriormente, mas eu acho que isso tem muito a ver com esse clima solitário do Hans. Eu acho que influi bastante nesse sentido, no sentido da gente, leitor, não gostar tanto assim, não ficar tão apegado assim aos personagens que são apresentados agora. E ok, fica esse longo período aí, separado do Joaquim, só que o Joaquim tem que voltar, porque ele tem uma nova recaída e dessa vez é pra sempre. E aí, gente, a gente entra num ponto muito triste do livro pra mim, e eu não tinha percebido até aquele momento que eu tinha me apegado tanto assim ao Joaquim, porque pra mim era uma figura tão indiferente, tão assim, xoxa, digamos. Acho que é essa palavra, xoxa, né? Muito parecido com xoxá, mas não, xoxa. Mas não, com a morte desse personagem eu fiquei tão triste e eu chorei, o que é muito raro de me acontecer numa leitura, porque eu sou sim um coraçãozinho de pedra, apesar de canceriana, mas pra leitura, gente, eu não consigo chorar tão facilmente, e com a morte foi assim, ai meu Deus, horrível, horrível mesmo. E eu achei que todo o clima, a partir de quando o Joaquim ficou realmente muito doente, até quando ele foi enterrado, teve velório e tal, eu achei que a narrativa do Thomas Mann foi excepcional, assim. Não foi nada
tão pomposa, sabe? Mas você sentia o clima da morte ali. Até mesmo antes dele morrer e da gente não saber ao certo se ele iria realmente ou não morrer. Então, ó, nesse sentido, é incrível esse livro porque o leitor acompanha a narrativa do Thomas Mann, ele consegue levar a gente pra onde ele quiser e isso é maravilhoso mesmo. E aí nós temos um outro ponto nessa última parte do livro, que é a tomada da religiosidade. É lógico que tem vários outros momentos, mas nesse momento fica muito forte a questão do espiritismo. E isso me surpreendeu muito nesse livro, encontrar aqui isso, né, no livro, as experiências do Hans e do pessoal ali do sanatório com o sobrenatural. E eu fiquei, gente, sério que isso tá acontecendo nesse livro? E realmente aconteceu de uma forma espetacular. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu tô lendo isso demais, sabe? Então eu gostei muito. Deu um outro tom ao livro, mas eu entendi onde que o autor quis chegar, né? Retomando aí a personagem, a personagem, né? No caso, eu sempre prefiro a personagem Joaquim nesses momentos de espiritismo e eu achei... né? Porque nessa altura do campeonato eu já tinha percebido que o Joaquim é um dos meus personagens preferidos aqui desse livro, depois do Hans, então eu amei. Tem muitas passagens filosóficas e citações maravilhosas desse livro que eu marquei, vocês podem perceber que tá bem marcado. Nessa última parte não deixou de ser diferente, então, né, tá bastante marcado. E tem uma parte aqui que eu até separei que eu gostaria de falar, assim, como um exemplo mesmo disso. E eu vou ler aqui. Mas uma coisa era certa, a saber, que a enfermidade acentuava em excesso o elemento corporal, que reduzia e restringia o homem inteiramente ao corpo e prejudicava dessa forma a sua dignidade a ponto de aniquilá-la, pelo fato de nos rebaixar ao estado de mera carne. A doença era, portanto, inumana. E aí a gente entra num assunto principal aqui, né, desse enredo, que é a questão da doença. O quão doente esses enfermos ali do sanatório estavam. Nós sabemos que tem muitos personagens que estão ali só por estar, só para estar num ambiente que lhe é agradável, porque ali se come bem, né? Tem uma ociosidade incrível, tremenda, enfim. E eu acho que nesse ponto o autor deixa claro essa ambivalência e, enfim, a crítica dele quanto a essa sociedade. Aqui ele coloca aquela pulguinha atrás da nossa orelha e fala, peraí, pense bem sobre essa sociedade, pense bem sobre o que eu estou te apresentando. E ele faz isso em vários momentos do livro. Nessa terceira parte tem muitos momentos assim, não só referentes a essa crítica dele, quanto a essa sociedade do sanatório, mas enfim, no geral, sobre a sociedade no geral, sobre o mundo no geral, sobre guerra, sobre, enfim, várias questões filosóficas. E eu amei isso nesse livro. Por fim, né, pra não ficar tão mais longo esse vídeo, né, eu ainda quero falar sobre uma outra coisa do final desse livro, que é o final desse livro. Gente... eu acho que as últimas 5 páginas são tão assim, uau, que eu terminei esse livro, fechei assim, eu falei, meu Deus, vem cá, me dá um abraço. E a guerra, esse livro fala sobre a guerra, apesar de não se passar na guerra, né? Se passa em todo momento ali, em cima da montanha. E é nesse último momento, nessas últimas 10, 5 páginas, sei lá, que o nosso Hans Castorp sai do sanatório e vai servir na guerra. Só que ele não vai fazer, tipo, uma representação uau, fantástica da guerra. Vai fazer uma representação subjetiva do nosso Hans na guerra. E é desesperador, você quer tirar ele dali, você fica, não, sai daí, sabe? E, ai, gente, é angustiante, realmente. Você fica assim com o coração na mão, na boca, querendo mudar esse final, mas sabendo que ele é maravilhoso. Esse final, eu fiquei, meu Deus do céu, Thomas Mann, me beija. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre esse livro, tem muitos outros temas que ele aborda, e eu acho que esses são os principais, assim. Ah, eu tava me esquecendo, gente, como eu poderia me esquecer de falar da Cláudia Chochat? Ela voltou, só simplesmente voltou, depois foi de novo, enfim, a Cláudia, pra mim, eu acho que assim, na parte da subjetividade do Hans, ela é maravilhosa na vida dele, né, apresentando isso, desenvolvendo essa parte subjetiva do Hans. Mas presencialmente, né, fora do plano das ideias, fora do platonismo, na realidade mesmo, palpável, ela é
Eu poderia falar um palavrão aqui, mas enfim, gostei dela, gostei do que ela fez, gostei da presença dela. Não, ela só simplesmente ressurgiu e foi assim. Não sei se vocês entenderam, né, mas... Não que eu não tenha gostado, eu gostei bastante. Mas eu tô falando assim, de uma forma pessoal mesmo. Eu peguei pra mim isso e me senti muito incomodada com essa volta dela, digamos. Mas enfim, né, terminando esse vídeo, eu vou falar pra vocês que esse livro é muito bom. É muito bom. Agora eu preciso ler tudo desse homem, porque ó, muito bom, eu amei ter lido e eu tô muito ansiosa para as aulas que eu vou ter sobre esse livro, que só vão acontecer acho que no final do ano. Novembro, dezembro, infelizmente. Mas, porque eu ainda tô terminando o primeiro semestre, né, com as reposições por conta da greve, enfim, que acabou já, graças a Deus, mas ainda tem o ônus, né? Mas enfim, muito bom, e eu volto pra falar sobre esse livro num vídeo resenha só pra ele, certinho, bonitinho, único, depois que eu estudar ele melhorzinho, enfim, tiver mais coisas pra falar aqui com vocês sobre ele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura, a gente volta com outros diários de leitura, de Moby Dick, enfim, de outras coisas mais. Espero realmente, então, que vocês tenham gostado desses vídeos. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!